Olá, amigos e amigas, que a paz de Jesus continue em nossos corações, que Deus continue a nos conceder saúde, forças e coragem para prosseguirmos a nossa luta. Nós vamos estudar hoje, iniciando um novo capítulo, estudaremos o capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro o coração. Nós vamos falar do item 1 até o 4, iniciando por uma passagem em que Jesus fala da simplicidade e pureza do coração. Bem-aventurados que têm puro o coração, porque verão a Deus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Apresentaram então algumas crianças a fim de que as tocasse, que Jesus tocasse as crianças. E como seus discípulos a afastassem com palavras ásperas, os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino do céu é para aqueles que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Está em Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16. Inicia Kardec com a sua dissertação dizendo: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Nós vamos parar por enquanto para comentar alguns itens que nós achamos bastante interessantes nessas duas breves passagens que nós lemos anteriormente. Primeiro, Jesus diz: bem-aventurados os que têm puro o coração. E nós perguntamos: quem tem puro coração? As crianças? E nós poderemos indagar: nem as crianças, porque as crianças nós reconhecemos que são espíritos milenares, espíritos antigos, que estão travestidos de uma nova forma, vestidos de uma nova roupagem, mas que conservam em si todos os vícios, todas as mazelas que trouxeram ou que acumularam durante outras existências. Mas Jesus se referia ao momento presente. A criança no presente, ela não manifesta logo as suas tendências vindas de outras existências. Ela se carrega de inocência, simplicidade, de espontaneidade, até pela sua fraqueza física, cativa aos pais e a todos que as cercam, daquele instinto de proteção. Alguns dizem até, mas a criança é um anjo de pureza. Nós reconhecemos que sim, se considerarmos o presente momento, sim. Então, era esses aspectos que Jesus estava se referindo, para que nós não parecêssemos crianças, mas que se nos assemelhássemos a uma criança. Ou seja, tenhamos a espontaneidade, a simplicidade, a pureza, a espontaneidade, sem as dissimulações que normalmente todo adulto traz. Nós nos comportamos sempre de acordo com as nossas conveniências. Com as nossas conveniências positivas e negativas. E quando nós nos comportamos vendo essas conveniências positivas e negativas, inclusive as negativas, nós revestimos as nossas atitudes, muitas vezes, da falsidade, da maledicência, porque nós não trazemos ainda essa pureza do coração, de aceitar as pessoas como elas são, com as suas deficiências, com as suas limitações, com as suas fraquezas, tais como nós. A criança não faz distinção do adulto, se ele é bom ou é ruim, desde que não a maltrate, né? Mas ela não mede as atitudes, não mede a forma que ela vai se dirigir àquele adulto, sempre se dirige com carinho, né? Hoje é comum, na minha época não, mas hoje é comum as crianças chamarem todas de tio, né?
E a gente vê nisso a pureza e a espontaneidade que a criança tem. E quando Jesus fala que nós devemos nos assemelhar à criança, nós devemos copiar também é, é, a espontaneidade com que a criança recebe aquilo que lhe é dado. Quando a criança recebe um presente, ela abre, a princípio, ela abre aquele presente com toda a alegria, com todo o agradecimento, com toda a gratidão àquele que lhe oferta o presente, né? E com ele se ocupa, com ele se diverte, com ele aprende, né? Já que nós estamos falando também daqueles brinquedos didáticos, né? Com ele aprende, com ele faz, muitas das vezes faz dele o uso e quase que inseparável, né, da sua vida diária, tornando verdadeiramente um companheiro a quem ele usa e utiliza de todas as formas para se divertir e para aprender. E nós, quando recebemos o Evangelho, será que nós recebemos esse presente, esse tesouro com essa alegria que a criança demonstra? Está recebendo aquilo que lhe vai ser útil por toda a existência, não só uma vida, mas toda uma existência, um corolário de bem proceder, um manual de ética, de boa educação, um manual de sobrevivência, que, sobretudo nos dias de hoje, nós precisamos sobreviver evangelicamente. Para muitos poderemos parecer piegas, inocentes, fora de moda, ou fora ou o pessoal fala muito sem noção da realidade. Não, pelo contrário, nós temos perfeita noção da realidade. E sabemos que a realidade que hoje atravessamos não é uma realidade duradoura, não é uma realidade perpétua, mas é temporária. Nós estamos passando por um período de turbação, de provação, e que nós devemos viver como crianças, sem pensar mal de ninguém, sem querer mal a ninguém, sem prejulgar ninguém e nem pós-julgar ninguém também. Porque muitas das vezes nós falamos, você não pode julgar antecipadamente, nem antecipadamente, nem posteriormente. Porque o próprio Jesus falou, não julgueis para não ser julgados. Porque com a mesma medida que aplicar, essa mesma medida lhe será usada. Então, se nós julgarmos alguém, estamos dizendo que nós somos melhores que ela. E nós somos melhores que alguém. Nós podemos assegurar com certeza que aquele vizinho do qual a gente aplica a nossa crítica áspera, as nossas observações sarcásticas, muitas das vezes enérgicas, com a energia que nós não aplicamos a nós mesmos, nós podemos mesmo assim assegurar que nós somos melhores que ele? Nem Jesus, que era virtude, era o verbo que se fez carne, segundo as Escrituras, né? Nem Jesus, que era a perfeição na figura humana, nem ele quis exercer o papel de julgador. Naquele seu encontro com a mulher que lhe for apresentada para ser apedrejada em praça pública, no final da parábola, no final da história, ele diz o seguinte: mulher, cadê os que te condenavam? Cadê os que te julgavam? Ninguém te condenou? Ela disse, não, Senhor. Quer dizer, ninguém a havia condenado. Ele falou assim, eu também não te julgo nem te condeno. Vá e não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. Quer dizer, nem o próprio Jesus se sentiu apto, nem pronto a julgar ninguém. Pelo contrário, ele compreendeu. Essa é a verdadeira pureza de aceitarmos as pessoas, lidarmos com as pessoas, nos relacionarmos com as pessoas, ajudar e saber que aquele companheiro que hoje transita conosco no mesmo plano é um companheiro muito querido, que já pode inclusive ter sido partilhado conosco mais intimamente da nossa jornada, como irmão, como pai, como parente, um amigo muito querido, que hoje numa missão diferente, numa atividade diferente, não permaneceu perto de nós, mas não significa que nos seja totalmente desconhecido ou indiferente. Ou em suma, somos todos verdadeiramente irmãos, filhos de um mesmo pai, e donos e merecedores da mesma solicitude paterna, divina, e essa solicitude que recebemos do Pai deveremos também distribuí-la entre os nossos companheiros de humanidade. Muita paz a todos, muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos.